Bom, gente, então vamos lá para a nossa segunda aula. Hoje, realmente, a gente vai começar a entrar no universo do tarô, nos arcanos maiores, tá? Tendo essas informações dos arcanos maiores, vocês já vão conseguir, pelo menos, tirar uma carta, né, por dia, iniciar o diário do tarô, que eu falei para vocês na primeira aula. Vou dar só uma recapitulada na aula anterior, né, só para a gente ter aí alguns insights, e para o pessoal também que ainda não, para quem não participou, que está participando a primeira vez, só ter um resumo, tá? Então, lembrando que o tarô, né, que a história do tarô, ele mostra que não dá para saber a origem do tarô, da onde que ele veio, né, como que ele surgiu, mas tem a história de que ele foi sendo distribuído, né, ele foi passando ali da Europa para o Oriente Médio, através dos Cavaleiros Templários, através dos ciganos também, e lembrando que antigamente usava-se o baralho normal, tá? Aos poucos, os estudiosos, né, principalmente os conectados lá com a maçonaria, eles começaram a trazer arquétipos, e o Jung, ele começou a estudar profundamente o tarô, e ele trouxe essa nova forma, né, esse tarô terapêutico para a gente agora na atualidade, né? Então, essa tiragem do tarô, o estudo dos arcanos maiores com esta consciência que a gente tem hoje, tem muito a ver com o Jung, né, que era um psicanalista, e que ele começou a entender que as ferramentas, né, de autoconhecimento, os oráculos, eles trazem muitas informações do inconsciente, então ele começou a associar a psicanálise com os oráculos, então a gente consegue ter essa abordagem hoje em dia. Tá? E os arcanos maiores, né, a trajetória, a jornada dos arcanos maiores tem muito a ver com esse conhecimento, com essas informações que o Jung trouxe para a gente, né? Então, a gente fala muito que os arcanos maiores é como se fosse uma jornada do herói, né? Ele conta literalmente uma história, começando lá na primeira carta do louco até a carta do mundo, é uma trajetória que a gente vai ver através das cartas, tá? E foi o Jung que trouxe essa consciência. Então, vamos iniciar os arcanos maiores hoje. Então, vamos entender o significado dessas cartas, tá? Então, os arcanos maiores, eles representam as energias mais fundamentais da vida, simbolizam os arquétipos da humanidade e provocam as reações que estão em nosso inconsciente em relação ao que a carta representa. A palavra arcano significa segredo, ou seja, os arcanos maiores nos mostram os grandes segredos que o nosso inconsciente quer nos revelar. São 22 cartas que nos trazem mensagem do campo espiritual e que provocam os aprendizados que estamos precisando para aquele momento da nossa vida, ou nos mostram que estamos no caminho certo, prontos para viver o que a vida está oferecendo. Representam uma profunda jornada de autoconhecimento, tá? Então, a base do tarô, ela é feita pelos arcanos maiores. Se vocês quiserem fazer tiragens só usando essas cartas, dá tranquilamente para fazer esse movimento, né? E eles vão nos conectar com respostas, com situações muito profundas da nossa vida, tá? Lembrando que os arcanos maiores, eles têm uma conexão muito forte com a espiritualidade. Então, quando vocês usam o baralho completo e vocês tiram um arcano maior numa tiragem, em meio a arcanos menores, o arcano maior, ele tem ali ele representa algo muito profundo, ele mostra que a espiritualidade está querendo conversar com você, está trazendo algum insight. Os arcanos menores, eles já têm a ver com as situações do nosso dia a dia, com a nossa rotina, tá? Mas se vocês quiserem usar só os maiores, tá tudo bem. Eu até recomendo, no começo, vocês usarem só as 22 cartas, tá? E começar a já fazer o diário
que é uma tiragem por dia. Se vocês já tiverem com o tarô, claro, vocês não precisam, né, correr para ter o tarô, mas se vocês já tiverem, vai ajudar bastante vocês começarem a se conectar com as cartas, porque agora a gente vai ver as figuras, tanto do tarô de Marsella, quanto o tarô de Waite, para vocês verem a diferença um do outro. Nos arcanos maiores, vocês não vão ver tanta diferença na figura, mas vocês já vão começar a se conectar com o que cada uma está querendo dizer, a representatividade ali das cartas para o nosso inconsciente, tá? Então, já vamos começar com as cartas. Então, essa jornada, né, essa trajetória aqui que os arcanos maiores trazem, começa com o louco. O louco, ele tem o número 0, né, então ele pode ser usado tanto no início dessa jornada, quanto no final, tá? Então, o louco, ele não tem um lugar certo no tarô, ele pode transitar durante essa jornada a qualquer momento, por ele ter essa numeração 0, tá? Então, quais são as palavras-chave que trazem aqui alguns insights em relação ao louco? Então, as palavras-chave são otimista, imprevisível, criativo, novo, impulsividade, imaturidade, sonhador, destemido e aventureiro. Eu trouxe algumas referências com astrologia para ficar um pouco mais fácil de vocês associarem ou de vocês até decorarem. No começo vai ser um pouquinho na decoreba mesmo, tá? Então, às vezes é legal para quem gosta desse mundo da astrologia lembrar que tem, principalmente os arcanos maiores, eles têm essa conexão com a energia da astrologia. Então, o louco, para a astrologia, ele é associado ao signo de Aquário, né? E o planeta é Urano, que é o regente de Aquário. Aquário é o signo revolucionário, fora dos padrões, né? Aquele que se permite, e o louco tem justamente essas características, tá? O louco sugere novos começos, se aventurar, se permitir, viver as experiências que a vida está oferecendo. É o início da jornada. Ele vem mostrar que o consulente está precisando de mais aventuras e nutrir a sua criança interior. Significa algo imprevisível, ou seja, hora de soltar o controle e viver o fluxo da vida. Porém, é preciso fazer esse movimento com consciência e não com imaturidade. Para relacionamentos, é preciso tomar cuidado para não viver apenas a paixão e deixar de analisar todo o contexto. Esta carta mostra relutância em assumir compromissos. Conforme a gente for estudando, principalmente os arcanos maiores, a gente vai se identificando com algumas cartas, tá? A gente vai falando, puxa, eu tenho bastante dessas características, então é natural as cartas começarem a se conectarem com vocês, conforme vocês forem aprendendo, tá? Então, é sempre legal vocês olharem muito para o desenho, vai trazer muitos insights para vocês, né? Então, aqui eu deixei tanto o exemplo do de Marsella, esse daqui é o de Marsella, e esse daqui, não, desculpa, esse daqui é de Waite, e esse daqui é o de Marsella, tá? Nos arcanos, nos arcanos maiores, a representatividade, ela é muito parecida, tá? Então, o louco, no tarô, ele vai mostrar o início, o se permitir. Pode ver que aqui, ó, no de Waite, mostra ele perto de um precipício. Então, geralmente, é aquela pessoa inconsequente, né? Ele mostra que quando vira a carta do louco para uma tiragem, está mostrando que ou essa pessoa ela está precisando viver mais a liberdade dela, ela está precisando se libertar, ou é uma pessoa muito inconsequente, é aquela pessoa que não pensa muito no que vai dar. Ela vai lá, se permite, faz e acontece. A carta do louco fala muito da nossa criança interior, por isso que ele também está conectado com a imaturidade, tá? Adriana, você tem alguma pergunta? Não, a sua câmera tá fechada mesmo? Ou você não Não percebeu? sei, acho que não. Tá, tá- Peraí. todo mundo tá vendo ela? Eu não tô vendo A ela. câmera dela tá aberta aqui para mim. Tá aberta? Ah, então deve ser algum problema aqui para mim, então. Ó, o Eu Mercúrio vou, nem está retrógrado, já está causando. então vou ver se eu saio e entro de novo, tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigada.
Então, o louco, ele tem essa energia de imaturidade porque ele é muito conectado com a nossa criança interior. Então, numa tiragem, ele pode trazer também essa informação de que a pessoa precisa nutrir mais esse lado, né? Essa doçura da vida. O louco, ele tem essa energia de ser doce, de ser imaturo, de ser ingênuo, fala muito de ingenuidade também, essa carta. Tá? Então, é claro que dependendo da pergunta da pessoa, né, dependendo da tiragem, que depois a gente vai saber aonde colocar cada carta, você vai dar a orientação para essa pessoa. Deu certo, meu amor? Não. Mas tudo bem, eu estou te ouvindo bem, estou acompanhando as imagens. Certo, depois eu mando aqui já essa aula, eu já mando lá no grupo pra gente, É, tá? só não consigo te ver, mas não tem problema. Então, tá bom. Então, o louco, ele sempre vai trazer essa necessidade da pessoa se permitir e de viver a liberdade, mas precisa tomar cuidado com essa inconsequência, né? A pessoa vai ter que ter mais maturidade frente à vida. Agora vamos para o mago, tá? O mago, as palavras-chave desta carta é iniciativa, ação, empreender, dons, talentos, potencial, objetivo, foco e conhecimento. Pensando na astrologia, o mago é muito associado ao signo de Áries, né? E o seu planeta regente é Marte. Por quê? Porque o mago, ele tem essa energia de coragem, de iniciativa, de fazer e acontecer. Ele é bem ariano mesmo, tá? O mago aparece sempre para mostrar caminhos abertos e a necessidade de tomar iniciativa confiando em seus dons. Ele mostra que o consulente tem capacidade para fazer acontecer e está na hora de colocar os aprendizados em prática. É o arquétipo do empreendedor que precisa se arriscar para alcançar os seus objetivos. Esta carta também pode mostrar egoísmo e individualidade, muitas vezes necessária, mas é preciso tomar cuidado. Esta carta aponta para uma energia masculina saudável e facilidade de alcançar sonhos, porém é preciso ter equilíbrio para não pensar apenas nos resultados. Conforme eu for trazendo aqui os significados das cartas, eu vou falar muito de energia feminina e masculina, tá? Energia feminina e masculina não tem a ver com o gênero, e sim com a nossa psique, né? Então, energia masculina, geralmente a nossa proatividade, coragem e movimento, e a energia feminina, o acolhimento, descanso e a intuição. Então, no tarô, a gente trabalha muito energia feminina e masculina nas cartas, e o mago representa uma energia masculina saudável, né? Ele sabe que tem dons, que tem talentos, que ele está preparado para agir. Então, geralmente, quando a carta do mago sai para relacionamento, sai para trabalho, é uma carta muito favorável para a pessoa dar o primeiro passo. É como se mostrasse, olha, o conhecimento você já tem, as ferramentas você já tem, agora você precisa se arriscar e ir ajustando no meio do caminho. É uma energia totalmente ariana, tá? Mas a pessoa que tira essa carta e ela não empreende, por exemplo. Então, essa carta, ela mostra que a pessoa precisa ter uma postura na empresa, por exemplo. Ela precisa buscar o seu lugar, ela precisa ser vista, ser reconhecida, mas para que isso aconteça, ela precisa falar sobre seu conhecimento, ela precisa se expor. A carta do mago é trabalhar a seu favor os seus dons e os seus talentos, tá? Seja no relacionamento, ou seja no trabalho, seja na vida de uma maneira geral. Ela trabalha muito a nossa autoconfiança. Então, ela fala, ó, você vai ter que ir com medo mesmo. Se a pessoa estiver com medo de fazer algum movimento, a carta vai falar, você vai ter que se arriscar dessa forma. A carta do mago é um pouquinho diferente da carta do louco, porque a carta do mago já pensa um pouco melhor nas consequências. Se arrisca, mas ele tem a segurança do conhecimento. O louco já não. O louco ele vai aprender na jornada mesmo, tá? Conforme ele for experienciando, ele vai aprendendo. O mago, ele já buscou o conhecimento e agora é hora dele colocar em prática o que ele sabe. Agora vamos para a segunda carta aqui, né, a carta 2, que é a sacerdotisa. As palavras-chave da sacerdotisa é intuição, segredos, espiritualidade, energia feminina, cura, inconsciente, silêncio e discernimento.
O signo associado à sacerdotisa é Câncer e o planeta é a Lua, tá? A sacerdotisa, ela simboliza a bruxa, aquela que é conectada com a espiritualidade através do conhecimento sobre o oculto. Esta carta mostra que é preciso confiar na sua intuição, agir em silêncio e se conectar com a espiritualidade para atingir seus objetivos, e que nem sempre teremos todas as respostas. Também mostra que pode haver segredos sobre a questão, que em breve serão revelados. Prepare-se. Representa o poder feminino, os sentimentos ocultos e o discernimento perante uma situação. O silêncio é necessário. Mostra que é preciso confiar, ter cautela e exercer a fé. É misteriosa e aponta que somos feitos de luz e sombra, tá? A sacerdotisa, quando a gente vê o desenho dela, ela é todo um arquétipo meio religioso, né? Ela tem um lugar ali, parece que ela é uma santa, mas, na verdade, ela retém muito conhecimento. A sacerdotisa, ela é a bruxona mesmo do tarô, tá? Geralmente, quando a sacerdotisa sai numa tiragem, ou tem segredos que ainda não estão prontos para serem revelados, mas que ela também mostra que a pessoa tem que confiar muito na intuição dela quando tira a sacerdotisa, e ela pode mostrar também que essa pessoa tem muitos dons e talentos escondidos e que ela precisa confiar mais em si. Do mesma forma que o mago é um arquétipo, né, do masculino saudável, a sacerdotisa é total um feminino saudável. Ela mostra que é momento de descanso, de não tomar decisões, de observar. É aquela mulher intuitiva, observadora, que a pessoa não dá nada para ela e ela sabe direcionar a energia para o lugar certo, tá? Também pode mostrar que essa pessoa está precisando se conectar de uma maneira profunda com a espiritualidade, mas não é uma espiritualidade religiosa, tá? Sacerdotisa foge completamente da religião. Ela mostra totalmente a necessidade de uma espiritualidade livre, conectada com a natureza, com os oráculos, tá? E ela mostra os segredos que às vezes não estão prontos para serem revelados, né? Ou se a pessoa pergunta sobre, olha, veio uma informação para mim, eu gostaria de saber se é verdade. Se sai a sacerdotisa, provavelmente vai mostrar que sim, tá? E é uma carta que mostra literalmente que nós temos luz e sombra, e que não dá para a gente fugir dessa polaridade, tá? Tudo bem até aqui, gente? Legal. Então, agora a gente vai falar da Imperatriz, que eu não sei por que não está mostrando a outra carta, depois eu mando para vocês. A Imperatriz, as palavras-chave: poder feminino, autocuidado, merecimento, sensual, prazer, harmonia, beleza, amor, arte e abundância. O signo associado à Imperatriz é Touro e o planeta é Vênus. A Imperatriz mostra a necessidade de investir nos prazeres da vida, de se olhar como prioridade e não aceitar o mínimo. Ela sabe o lugar dela, sabe de seu potencial e alcança seus objetivos por acreditar que é merecedora. Esta carta traz uma alerta sobre estar cumprindo um papel de mãe, ou pode mostrar também a gravidez ou novos projetos em vista. É o arquétipo da abundância, da beleza, da fertilidade e criatividade. Ela aponta para o sucesso. Mostra a importância de se acolher e de se nutrir antes de se doar aos outros. De forma geral, é uma das mais poderosas cartas do tarô. Tá? A Imperatriz, diferente da sacerdotisa, ela já está mais conectada com a energia mundana. Então, ela mostra mesmo a energia sexual, sensual, os prazeres, o quanto é importante a gente se colocar como prioridade, porém, toda carta tem a sua vibração baixa também. E a Imperatriz pode se colocar numa energia muito maternal para com os outros. Quando esta carta sai para uma mulher que quer engravidar, que está nesse processo, é uma energia muito positiva.
Assim, quando a pessoa não quer também, precisa desse alerta, né? Mas ela também pode mostrar que, por exemplo, num casamento, a mulher tomou esse lugar maternal, está facilitando a vida da família inteira e não está se colocando como prioridade. Então, ela traz esse chacoalhão, olha, saia desse lugar, se priorize, vá para o trono mesmo, né? Seja a rainha desse lar. Mas a pessoa, talvez, ela vai precisar olhar para isso, se cuidar e se fortalecer para sair da energia maternal e conseguir se nutrir com responsabilidade, tá? Mas quando sai para trabalho, para relacionamento, geralmente ela está apontando para o sucesso. Ela só vai trazer esse alerta de doação em excesso, tá? Agora, o imperador. O imperador, as palavras-chave: autoridade, poder, assertividade, estratégia, controle, rigidez, energia masculina, paternal, valores e regras. O signo associado é Capricórnio, né? Não tem jeito, e o planeta é Saturno, tá? Então, esta carta representa a maturidade frente a uma situação. É um arquétipo masculino de autoridade e poder, que muitas vezes representa uma energia paternal. Quando esta carta aparece, é porque o consulente sabe o que quer ou precisa tomar o controle da vida. Esta carta alerta para a necessidade de controle e rigidez e mostra que, através das estratégias, é preciso soltar e confiar. Pode ser uma alerta também para uma pessoa muito controladora e muito racional. Sugere também a necessidade de organização e disciplina. Então, o imperador, ele já não tem um masculino tão saudável, porque ele já entra naquela energia controladora do masculino, tá? De uma maneira positiva, ele está mostrando que o consulente, né, ou se vocês virarem essa carta, que está precisando de organização e disciplina, ou que com boas estratégias, se você pensar de uma maneira racional, você consegue atingir o resultado. A carta do imperador é uma carta que ela não mostra muito movimento, ela é uma carta totalmente estrategista. Então, se a pessoa falar, eu quero saber sobre um trabalho que está em vista, geralmente ela vai apontar, olha, no momento não está mostrando movimento, mas se você direcionar energia, se você fizer a sua parte, com certeza você vai ter um bom resultado, tá? Essa é uma energia muito rígida, então, geralmente, ela pode trazer também essa orientação. Olha, cuidado com o controle, com a rigidez. Uma coisa é você ter as rédeas da sua vida na sua mão, outra coisa é você não ser flexível, né? Você não deixar com que as coisas aconteçam no fluxo natural. Se não for do jeito do imperador, é errado. Tá? Então, às vezes, está dizendo isso para a pessoa também. Nem sempre o seu jeito é o certo. Às vezes, você precisa também trabalhar a sua flexibilidade. Mas, de uma maneira geral, é uma carta estrategista. Independente do assunto em que ela estiver envolvida, ela está pedindo estratégia e organização, tá? Agora, a carta do Papa. O Papa fala de princípios, valores, conselho, fé, tradicionalismo, moralismo, crença, disciplina e comprometimento. Também é uma carta bem conectada com Capricórnio e o planeta também é Saturno. Esta carta representa o arquétipo do conselheiro, do diplomata, e que busca tomar boas decisões baseadas no que acredita. Também sugere a busca pela espiritualidade e a honrar nossos valores pessoais antes de mais nada. Também mostra a necessidade de buscarmos conselhos com alguém que a gente confia, ou respeitar a opinião de uma pessoa mais experiente. Esta carta alerta para o cuidado em relação a não olhar para um ponto de vista e achar que só a sua maneira de olhar a vida é o correto. O Papa e o Imperador, eles têm energias muito compatíveis, eles são muito parecidos. Só que o Imperador é extremamente cético e racional. E o Papa, ele já busca a espiritualidade através de uma religião, através de uma doutrina, ele é um moralista, tá? Então, geralmente, quando vir essa carta, pode ser que você precise se conectar mais com seus valores, com seus princípios, ou que você deve honrar aquilo que você acredita, mas tomar cuidado também com a inflexibilidade em relação a isso, tá?
Essa é uma carta que trabalha muito a hierarquia, então, às vezes, ela não é muito confortável, dependendo de onde ela sair, do cenário ali da tiragem, tá? Então, às vezes, a gente tem que engolir ali a hierarquia, a pessoa que está acima, alguém que é mais experiente, e às vezes você deve até buscar conselho com uma pessoa que você confia e que seja mais experiente que você. Também, como é um conselheiro, né, o Papa é um conselheiro, pode ser que você se coloque nessa posição de trazer orientação para as pessoas, mas aí você vai ter que se desconectar, né, das suas crenças para poder trazer uma orientação para a pessoa, um conselho, tá? Então, essa carta, ela trabalha muito o moralismo, a hierarquia e as nossas crenças pessoais, tá? É uma carta bem rígida também. Geralmente, quando sai o Papa, pode estar mostrando que a pessoa tem necessidade de controle, e daí ela usa o moralismo para isso. Os enamorados, a carta que todo mundo gosta de tirar. Os enamorados fala de relacionamento, amor, companheirismo, atração, escolha, energia sexual, romantismo, valores compatíveis. O signo é Libra e o planeta também é Vênus. Esta carta está associada tanto a relacionamentos amorosos como parcerias profissionais. Para ambas situações, mostra uma energia favorável de compatibilidade de valores. Os enamorados também falam sobre escolhas e a importância de analisar primeiro as nossas vontades e não só o interesse das outras pessoas. Não coloque o relacionamento como a coisa mais importante da sua vida, mas também suas necessidades pessoais. De forma geral, esta carta é favorável para mostrar relacionamentos saudáveis. A carta dos enamorados, no tarô de Marsella, são 3 pessoas envolvidas e um cupido em cima, né? Já no tarô de Waite, são 2 pessoas e uma bênção aqui de um arquétipo espiritual, como se fosse um anjo. No tarô de Marsella, né, porque ele foi o primeiro tarô, de Waite veio depois, né, baseado no de Marsella, os enamorados estavam muito envolvidos, né, a carta dos enamorados estava envolvida muito com essa coisa da libido, dos prazeres, do se permitir, né, então tinha muito esse significado. Tá? Depois que veio mais para esse lado romântico dos namorados, através de Waite e de Jung, tá? Então, para o tarô de Marsella, que foi os primeiros ali, tinha mais uma conotação de prazeres, de viver ali o que quiser, né? Estava tudo permitido, certo? Mas, de uma maneira geral, é uma carta que fala de boas parcerias. Então, tanto se sair numa tiragem de trabalho, ou de relacionamento, mostra compatibilidade, mostra atração, a energia sexual muito saudável também, mas ela pode ser uma alerta de que essa pessoa, ela está colocando como prioridade na vida dela relacionamento amoroso, como se a área mais importante fosse essa, e talvez ela não esteja olhando para as outras áreas que são importantes. Também pode mostrar que essa pessoa está deixando com que o outro tome conta do cenário. Então, no de Waite, mostra muito que a bênção vem com o equilíbrio, tá? Então, é necessário o equilíbrio para que as relações aconteçam de maneira saudável. Então, às vezes, é um alerta também para a pessoa que está olhando só para essa área, esquecendo do resto, tá? Mas, de uma maneira geral, é uma carta muito favorável, muito positiva. A carta do carro. A carta do carro fala de decisão, honestidade, força de vontade, dúvidas, tomar as rédeas, posicionamento, determinação, comando e perseverança. O signo associado a esta carta é Gêmeos e o planeta é Mercúrio. Esta carta mostra a confiança no processo e a necessidade de tomar boas decisões. É o arquétipo da pessoa que toma as rédeas e faz acontecer, que escolhe um caminho e arca com as consequências. Mostra uma energia de competitividade e de aprendizado ao longo do caminho. Não podemos ficar em cima do muro. É preciso escolher um lado e seguir o que desejamos. Tomar cuidado para não estar vivendo o que os outros desejam para a sua vida. Então, a carta do carro, literalmente, ela fala para a gente tomar uma decisão. Geralmente, quando sai essa carta, a gente está no meio do caminho, com 2 possibilidades na nossa frente, e a gente não sabe o que fazer. Quando sai a carta do carro, é como se falasse assim, olha, você é adulto, você tem que tomar um caminho, independente da decisão
vai ter consequência. Então, você tem que analisar qual consequência você quer arcar e dar o passo. Então, é uma carta de muito movimento, né? Geralmente pode associar que essa pessoa está estagnada na vida, que ela está deixando com que os outros determinem a vida dela para que ela não tome nenhuma decisão, né? Então, é uma carta que gera um certo desconforto, onde você tem que escolher um caminho e vai ter que arcar com aquelas consequências, tá? É uma carta também que rege muito o nosso campo mental. Então, é uma carta que fala, olha, não decidir já é uma decisão. Então, você vai ter que arcar com essas consequências, tá? A carta da força. A carta da força, ela é uma carta meio que chatinha para a gente saber o que ela está querendo dizer. Ela fala da força, da coragem, da sabedoria, do controle, assumir responsabilidade, maturidade, perdão, força interior, consciência e também energia feminina. O signo associado é Touro e o planeta também é Vênus. Esta carta expressa maturidade frente aos desafios, mostrando que precisamos lidar com situações desafiadoras, com calma e sabedoria. Não adianta desespero, pois tudo contribui para nos fortalecer. Mostra a energia feminina saudável, a leveza perante a vida e a certeza de que tudo está certo como está. Carta da sabedoria e discernimento, quando temos controle sobre a situação e não precisamos temer o que está por vir, pois vamos dar conta. Quando sai a carta da força, né, ela parece algo tão tranquilo, tão sutil, mas é uma mulher dominando uma fera, né? A imagem desta carta é justamente isso. Então, essa carta vai falar, olha, provavelmente você está passando ou vai passar por situações desafiadoras, mas você vai dar conta, né? Então, com discernimento, com sabedoria, saiba lidar com o seu leão, né? Sabe aquele, estou enfrentando o leão por dia? É a carta da força, e fala, vai ter mesmo que enfrentar, vai ter mesmo que fazer esse movimento, tá? Então, é a carta que fala, não adianta desespero, o que o adulto vai ter que enfrentar, ele vai ter que passar, aprender com a situação, e quanto antes aprender, mais rápido sai dessa situação desafiadora, tá? A carta do eremita. A carta do eremita, ele fala de discernimento, de solitude, desapego, introspecção, luz no fim do túnel, sabedoria, verdade, conselho e direcionamento. Signo associado é Virgem e o planeta é Mercúrio. Esta carta aponta para uma necessidade de não se envolver, buscar sua solitude e aprender o que a vida tem para ensinar. Mostra aquele momento em que precisamos do silêncio para buscar as respostas dentro de nós. Representa uma cura interior e o quanto é importante respeitar os processos da vida. É o encontro com o vazio para criar um novo repertório. E esta carta mostra que, por mais desafiador que possa ser esse vazio, logo vai passar. Assim que você aprender o que for preciso, vai passar. Então, o eremita, ele é aquela carta da solitude, é aquela carta que você precisa estar com você mesmo para passar pelo processo. É uma carta que também recomenda não tomar decisão. É uma carta muito do arquétipo do mestre, né? O mestre, geralmente, ele passa um momento sozinho, ele tem os seus desafios, a sua solidão, para buscar o conhecimento e aí sim continuar a sua trajetória. A carta do eremita pode falar muito sobre aquelas pausas estratégicas na nossa vida, só que são pausas em que a gente vai ter que estar sozinhos nesse processo. Tá? Não adianta estar envolvido com pessoas, porque a gente vai estar muito introspectiva. Então, para pessoas muito sociais, essa carta pode ser muito desafiadora. Já para as pessoas introspectivas, quando tira o eremita, é uma glória. Para sociais, é um meio de solidão que pode ser desafiador, tá? Tudo bem até aqui, gente? Legal. Então, agora a gente vai para a roda da fortuna, que é uma carta um pouquinho chata também da gente saber o significado dela, tá? Ela fala de instabilidades, reviravolta, altos e baixos, mudança, movimento, ciclos repetitivos, oportunidades, agradecer e aprender. Também associado ao signo de Aquário e o planeta é Urano.
A carta da roda da fortuna mostra que a única certeza que temos é que tudo muda o tempo todo. E quando estamos bem, precisamos agradecer. E quando estamos mal, precisamos aprender com a situação. Não temos controle sobre os imprevistos da vida, e tudo pode ser uma oportunidade para algo melhor. Mostra que o consulente está pronto para um novo começo e deve soltar o controle da situação e fluir. Mudanças são necessárias e elas virão naturalmente para te levar para algo melhor. Esta carta trabalha muito a estagnação. Então, a roda da fortuna, ela sempre vai mostrar que os movimentos são necessários na nossa vida e que a vida é cíclica. Tem vezes que a gente vai estar bem, que a gente vai estar prosperando e celebrando a vida. E às vezes a gente vai estar passando por momentos desafiadores. Literalmente, ela fala dos altos e baixos, que é natural, tá? E ela mostra que o linear da vida é quando a gente morreu, né? Quando a gente está em linha reta, quando tudo está perfeito, provavelmente não estamos mais vivos. Então, é o movimento da vida que vai gerar as oportunidades para que a gente chegue aonde a gente quer. Mas a roda da fortuna é um bom presságio. Ela mostra que, independente dos altos e baixos, o resultado que vai vir dessa mudança vai ser algo muito positivo. Por isso que a roda da fortuna é algo que vai movimentar na sua vida para te levar para uma fortuna, para prosperidade, para aquilo que você deseja, tá? A carta da justiça. A carta da justiça fala literalmente, né, de justiça, equilíbrio, igualdade, racionalidade, responsabilidade, estrutura, tomar decisões, assertividade, diplomacia. É uma carta também do signo de Libra e o planeta é Vênus. Esta carta mostra o quanto é importante exercer a justiça sobre qualquer situação e a necessidade de ser imparcial. Também traz o conselho que o equilíbrio entre o dar e receber em todas as relações é importante. Tudo contribui para um bem maior, e olhar a vida desta forma torna o caminho mais leve. Mostra segurança, estabilidade e necessidade de respeitar os processos da vida. Seja justo, principalmente consigo mesmo, tá? A carta da justiça é uma carta da demora, né? É bem aquela frase que a justiça tarda, mas não falha. Então, quando ela sai numa tiragem, ela está pedindo paciência, mas ela fala que a justiça vai ser feita. E que muitas vezes ela está orientando que pode ser que as relações que você está mantendo na sua vida está faltando a justiça entre o dar e receber. Ou você está recebendo demais, ou você está se doando demais, tá? Então, ela sugere um equilíbrio nas relações nesse sentido, e ela vai falar de justiça de uma maneira geral, tá? Mas ela é uma carta também que fala de processos e de demora. Oi, meu amor? Não, não estou te ouvindo. Eu percebi que a carta da força e da justiça, elas são invertidas nos dois baralhos. Elas são o quê? São invertidas por exemplo, no de Marcélia, ela é a sétima, e no outro baralho, ela é a 11ª. É isso mesmo? Sim, na Mas é verdade, diferente. esses números que estão em cima, agora que você falou que eu percebi, como começa na carta 0, o do louco, um vai ser do mago. Então, a certa é essa daqui, de Waite. Talvez eles colocaram errado aqui no desenho que eu coloquei como referência. Ah, tá. Não, eu só vi que no meu caderninho aqui, eles só mudou a ordem da força e da justiça. Elas trocaram de posição, entendeu? De posição, tá, mas o Não, mas certo é do Waite, tá bom. tá? E a carta da justiça, inclusive, com a carta da força, elas são bem compatíveis, elas são bem parecidas. Elas também falam de espera, né, de enfrentar algum desafio e ter calma e paciência perante a situação. Então, por isso que às vezes é um pouquinho difícil de decorar, porque tem cartas que são um pouquinho parecidas, né, o que elas querem dizer. O pendurado. O pendurado é a carta da estagnação, do tédio, da procrastinação. Analisar, pausar, mudar prioridades, um passo atrás. É o signo associado a peixes e o planeta é Netuno. O pendurado mostra a pessoa que pode sair da situação, mas ela não deseja ou não deve, pois precisa de tempo para encontrar uma nova perspectiva e enxergar a vida por um outro ângulo.
A carta mostra que muitas vezes precisamos dar um passo para trás para tomar uma decisão mais assertiva. Por isso, é uma carta que fala sobre paciência também. Por outro lado, pode mostrar falta de interesse, procrastinação e autossabotagem. Hora de abrir a mente para poder viver um novo contexto. Então, se vocês olharem a figura do pendurado, né, principalmente no Dwight, que ele fala muito de consciência, é um homem pendurado e a cabeça dele aqui, em volta, né, da cabeça dele, tem como se fosse uma luz. Né? Então, é um momento em que ele precisa dessa pausa para trazer uma nova consciência, tá? Já no tarô de Marsella não tem essa questão de ver essa luz ao redor da cabeça ali do homem, né? Mas ela vai ter o mesmo significado. A carta do pendurado, de uma maneira geral, ela é mais negativa do que positiva. O que você pode tirar de positivo da carta do pendurado é, já que você está nessa situação, então aprenda alguma coisa, né? Tenha uma nova perspectiva. Mas, de uma maneira geral, porque esse homem, ele pode sair dessa situação, mas ele prefere ficar nessa situação desconfortável, porque pode ser o medo do novo, pode ser questões de merecimento, que precisa ser trabalhado, tá? Ela pode sugerir, por exemplo, eu quero fazer um novo projeto, quero lançar um novo curso, e sai a carta do pendurado. Então, a sugestão do tarô é, dê um passo para trás, não é um momento muito legal de você fazer isso, tá? Mas se for uma tiragem de relacionamento, por exemplo, pode mostrar que essa pessoa está zero interesse, que ela vai ficar só te enrolando, que ela não vai fazer nenhum movimento para que esse relacionamento dê certo, ela vai ficar esperando totalmente a sua decisão, o seu movimento perante aquilo, tá? Então, depende da pergunta, é o direcionamento que o pendurado vai trazer. De uma maneira geral, é uma pausa que você precisa ter uma nova perspectiva. Agora, se você estiver estagnado e procrastinando, tenha esse insight nesse momento de pausa que você está vivendo. A carta da morte, uma carta muito temida nas tiragens, mas ela é uma carta muito positiva, inclusive. A carta da morte, ela fala de transformação, poder, mudança, final de ciclo, rupturas, cura e aceitação. É a carta de Escorpião e o planeta é Plutão. A carta da morte representa os ciclos que precisam encerrar para o novo chegar na nossa vida. São as transformações necessárias que geram cura e liberdade. Além disso, é uma das cartas mais poderosas, pois ninguém detém a morte. Por isso, também mostra que é preciso soltar o controle e aceitar que o velho precisa sair para alcançar o novo. Hora de quebrar as crenças e padrões, mudar o que for preciso e confiar no fluxo da vida. Uma porta se fecha, mas outra se abre, tá? Quando a carta da morte sai em relacionamento, é onde geralmente as pessoas ficam desconfortáveis, porque geralmente vai mostrar ou uma transformação muito profunda que esse relacionamento vai passar, ou é uma ruptura, é um final de ciclo mesmo, tá? A carta da morte, ela não é confortável, porque essa transformação que ela traz, geralmente vai gerar dor, desconforto, tristeza, porém, quando você passa por essa transformação da morte, vem o renovo, vem o novo ciclo, vem a porta aberta, né? Então, é uma carta que pode falar, sim, de luto, pode falar de tristeza, mas ela traz a esperança que esse processo de transformação que a pessoa está passando vai dar um bom resultado, tá? É uma carta que pode também recomendar perdão e desapego, né? Então, libera isso, mate esse padrão dentro de você. Também pode ser essa questão. Se for no relacionamento, pode ser, inclusive, que o relacionamento está provocando a morte de padrões antigos. Então, depende muito de como a pessoa está vivendo o contexto dela. Mas, de uma maneira geral, está sugerindo transformações. É o principal ponto da morte, tá? Só que a gente sabe que transformações e autoconhecimento é desafiador, né? Parece muito bonito na teoria, mas na hora de viver o processo, a gente sabe que dói, né? Temperança. Temperança fala de paciência, equilíbrio, sabedoria, processos, moderação, harmonia, paz, tranquilidade e procrastinação. É associada a Sagitário e o planeta é Júpiter.
Esta carta representa a sabedoria, a necessidade de respeitar os processos para atingir o que deseja. Pede paciência para tomar uma decisão antes de mais nada. Equilibrar o feminino e masculino e o racional com o emocional. Pode significar que o consulente tem boa vontade demais e pode se colocar na posição de estar sempre agradando os outros. Hora de moderar, evitar excessos e buscar a paz para tomar decisões. Confie que a espiritualidade, no momento certo, vai trazer as respostas que você precisa, tá? Principalmente no tarô de Waite, né, a imagem da temperança mostra um ser que não dá para a gente saber se é feminino ou masculino, porque o Waite, ele quis trazer justamente esse arquétipo do anjo, né, que ele não tem a sexualidade ali, ele não tem o sexo. Então, é por isso que é uma carta que literalmente fala desse equilíbrio, do feminino e masculino, dependendo, né, perante a qualquer situação que essa carta sair, está falando, olha, equilíbrio feminino e masculino, racional com emocional, não tome uma decisão agora, tenha paciência, procure aprender no que esse processo está querendo dizer, mas, de uma maneira geral, é uma carta que mostra, se você tiver paciência, você vai expandir, você vai prosperar, você vai atingir, né, os resultados positivos. É uma carta bem sagitariana, é a carta good vibe, né? A pessoa que fala, tá, é isso que eu tenho, então tá bom, vou aproveitar aqui, vou me divertir com o que eu tenho, e o resultado vai vir de alguma forma, tá? Então, ela é uma carta positiva, só que ela é uma carta também de demora. Pode falar também, inclusive, de procrastinação, e uma coisa muito importante da temperança. A pessoa, talvez ela queira viver uma energia tão positiva que ela vive para agradar os outros. É uma carta que pode falar da pessoa que foge de conflitos também. Né? Então, ela foge de conflitos, ela vive toda alegre, agradando todo mundo, mas nem sempre isso está sendo bom para ela. Às vezes ela está indo contra aos valores. Outra carta temida no valor, no tarô é a carta do diabo, né? A carta do diabo fala de possessividade, traumas, crenças, submissão, tentação, materialismo, poder, padrões e manipulação. É associada a Capricórnio e o planeta é Saturno. O diabo está associado às nossas sombras, necessidade de controle e apego aos bens materiais. Esta carta mostra as prisões internas que limitam o nosso crescimento e o quanto somos manipulados pelos nossos traumas. Aponta para uma escravidão autoimposta, que traz sofrimento, por isso a sugestão dessa carta é buscar se libertar e curar as suas feridas, soltar o controle e confiar. Mostra que é importante ter cuidado em quem confia, é uma carta de alerta, tá? A carta do diabo não tem arquétipo ao diabo cristão, né? Lembrando da primeira aula, o tarô não tem bom e ruim, né? Não tem bom e mal. Então, ela vai mostrar sobre sombras que a gente tem e que muitas vezes quem está manipulando a nossa vida somos nós mesmos, o diabo que vive dentro de nós, tá? E geralmente esse diabo dentro de nós é a necessidade de ter o controle, aquela segurança ilusória, apegos a coisas ruins, que a gente sabe que é ruim, vícios, procrastinação, as distrações da nossa vida, a gente sabe que faz mal, mas a gente está consumindo, a gente está emaranhado naquela energia. Tá? Então, a carta do diabo geralmente vai falar, olha, é você mesmo que está se sabotando, você que está lá envolvido com o que você sabe que te faz mal, mas você acha que é mais confortável ficar nessa situação do que se libertar. Mas se a pessoa fizer uma pergunta, eu quero saber da energia de fulano a meu respeito, e saiu a carta do diabo, provavelmente essa pessoa está manipulando, essa pessoa não tem uma boa intenção, ela pode falar da inveja também, tá? Então, apesar dela não ter o arquétipo do diabo cristão, o significado dela dentro do tarô não é das melhores. Mas, como nem tudo é ruim, né? Tem o bom, né? Tem essa polaridade, ela pode falar muito do seu poder também para adquirir os bens materiais. Então, às vezes, está faltando um pouco de ambição na vida, sabe? Ela pode também provocar essa orientação. Né? É uma carta bem poderosa, só que ela precisa ter um certo cuidado.
Essa carta acho que é uma das mais temidas do tarô, para quem tem um pouquinho de conhecimento, que é a carta da Torre, né? Quando ela aparece, ela fala o caos sendo instalado na sua vida para tirar você da situação. Eu sou prova viva da carta da Torre, depois eu dou a minha a Isa também. A carta da Torre, ela fala de mudança, de imprevisto, de instabilidade, de revelação, rupturas, adaptação, movimento, caos, e está associada a Aquário e o planeta é Urano. Esta carta aponta para a necessidade de soltar o controle e compreender que os imprevistos acontecem e que precisamos aprender e nos adaptar e seguir em frente. Mostra eventos inesperados que podem nos tirar da zona de conforto para que possamos evoluir e encontrar novos caminhos. É melhor enfrentar os desafios que vão te levar para algo melhor do que resistir às mudanças que precisam acontecer. Ao resistir, pode encontrar sofrimento no caminho. É literalmente sair da torre e enfrentar a realidade, tá? Então, essa carta, ela vem antes do caos, né? Quando tira essa carta, a sugestão, olha, sai da torre, sai dessa situação que você está vivendo, sai desse conforto que você acha que é bom, mas não é. Tá? Então, é aquele chacoalhão do universo, é um terremoto necessário para desconstruir a sua base e você poder reconstruir novamente. Eu falei que eu sou a prova viva da torre, né? Porque quando eu estava no meu antigo relacionamento, já estava 3 anos procrastinando uma resolução na minha vida e nada de fazer esse movimento, aceitando, a torre estava literalmente em chamas e eu estava lá dentro. Aí eu fiz uma tiragem, saiu a carta da torre e a pessoa falou: olha, toma cuidado, né? Talvez você tenha que tomar uma decisão e tudo mais. E eu deixei, né? Vamos ficar no conforto da torre caótica mesmo. E aí, para eu sair dessa situação, para eu romper com o relacionamento antigo, realmente veio assim um raio em cima da torre, demoliu tudo, foi caótico assim no nível hard. E eu falei: ah, deveria ter saído antes da torre, né? Deveria ter deixado em chamas ali e seguir o meu caminho, mas não, resistência. Então, a torre, quando ela vem e avisa que você precisa fazer mudanças na sua vida, é melhor não resistir, tá? A resistência na torre realmente causa sofrimento. A carta da estrela. A estrela fala de inspiração, sonhos, verdade, realização, luz, universo, confiança e criatividade. Também associada a Aquário e o planeta é Urano. A carta da estrela é positiva, pois mostra um caminho de realizações e sucesso, principalmente se confiarmos na nossa intuição e acreditarmos nos nossos sonhos. Porém, é preciso tomar cuidado para não idealizar demais e agir de menos. É importante sonhar, mas também é importante colocar em prática o que for preciso para alcançar o que deseja. Confiar na espiritualidade é a melhor forma de trilhar o caminho para o sucesso. Esta é uma carta de inspiração, não é concreta e nem palpável. Quando sai a carta da estrela, ela mostra inspiração, ela mostra realização, mas ela não tem uma energia concreta. Então, pode ser que o universo, a espiritualidade esteja te inspirando, trazendo muita intuição para você, mas se você não fizer o movimento, a intuição vai passar, a inspiração vai passar e não vai gerar nenhuma concretização na sua vida. Então, ela fala: olha, o universo está abrindo caminho, é isso mesmo que você deve fazer, esse projeto, esse relacionamento tem tudo para dar certo, mas você tem que tomar uma atitude. Não dá só para ficar no sonho, tem que realizar também, tá? A carta da Lua, uma carta temida também dentro do tarô, é a carta das emoções, cura, introspecção, ilusão, confusão, preocupação e intuição. É a carta associada a Câncer e a Lua, né? Esta carta mostra a necessidade de curar as questões emocionais mal resolvidas. Aponta para a preocupação que temos com os outros e o que vão pensar de nós. E por isso, muitas vezes, não mostramos quem realmente somos, por medo dos julgamentos. Confie na sua intuição e procure as ferramentas que vão te ajudar a curar suas feridas. Fingir que nada aconteceu não resolve. É preciso olhar e acolher os sentimentos, ouvir o recado e liberar. Essa carta pode apontar para traumas familiares, principalmente do feminino, tá?
A carta da Lua é uma carta que mostra que talvez você vai ter que entrar em contato com dores, com situações bem complicadas, mas que se você enfrentar essas sombras, a cura, ela é certa, tá? Ela aponta muito para um feminino que não está saudável, está totalmente doente, talvez porque aceitou demais, porque cuidou demais das pessoas, porque ficou muito preocupado com o que os outros vão pensar. Então, essa é uma carta de necessidade de total introspecção para curar o que é necessário, tá? Acho que é uma das cartas mais desafiadoras, porque o lado positivo é uma cura, só que é uma cura que vem com sofrimento, tá? É olhar para os seus, para essas sombras, para os seus demônios internos. Tanto é que aparece, né, uma lagosta aqui no, como se fosse uma lagosta emergindo. Então, ela está trazendo ali o que você precisa olhar e que não é nada agradável o que você precisa olhar. E agora a carta do Sol, a carta positiva do tarô, né? Ela fala de positividade, luz, otimismo, carisma, alegria, sucesso, realização, criatividade, ego e luz. É a carta de Leão e o planeta é o Sol. Esta é uma das cartas mais positivas do tarô, pois mostra caminhos abertos, realização e sucesso. Conectada também à nossa criança interior e à importância de investir no que é prazeroso. Invista em você, no autoconhecimento e no que vai trazer realização para a sua vida. Confie no seu potencial e não tenha medo de se arriscar. Esta carta pode sugerir gestação ou novos projetos em vista, tá? A carta do Sol, ela mostra a realização, mostra a clareza, né? Então, geralmente, quando ela sai, é aquela carta que fala, não, eu tinha certeza que é nisso que eu tinha que investir, eu estava sentindo que é algo bom. Então, ela vem mais como uma confirmação, tá? Ela é uma carta que, como eu falei, ela mostra muito a questão de uma criança, né? Ela tem uma energia muito alegre, muito divertida, ou para você investir na sua criança, nutri-la, se divertir com a sua criança, né? Ou então pode sugerir também gravidez, né? Para uma mulher que está querendo esse processo, tanto o Sol quanto a Imperatriz são as cartas mais positivas para essa confirmação, tá? Essa carta fala muito de sucesso profissional também. Se for numa tiragem sobre trabalho, está mostrando o campo totalmente aberto e o quanto essa pessoa precisa confiar na criatividade que ela tem. A carta do julgamento. Boas novas, libertação, transformação, aceitar, valores, boas notícias e cura. Também está associada a Escorpião e o planeta é Plutão. O julgamento mostra um novo cenário, muito melhor e compatível com o que deseja viver. São as boas notícias que o universo vai trazer em breve, mostrando que o tempo de dor e sofrimento está finalizando, e é um novo tempo que vem surgindo. Tome boas decisões e confie que a espiritualidade vai trazer aquilo que merece. Esteja preparado para viver o novo e deixar velhas situações para trás. Para quem investe no autoconhecimento e tira a carta do julgamento, é o alívio, né? De que o processo de toda a dor, de ter que olhar para tudo aquilo que a gente precisou, está chegando ao fim e que agora a gente vai sair do vazio para entrar realmente no novo repertório. Tá? A carta do julgamento é literalmente a espiritualidade trazendo uma carta, trazendo boas novas, né? Falando, olha, esse tempo de sofrimento acabou, se permita viver, né? É tipo, sacode a poeira, dá a volta por cima, que o cenário novo que você vai viver é muito melhor. E é a carta que fala que a gente fez por merecer esse novo cenário, tá? E a última, a carta do mundo. Então, a palavra-chave do mundo, liberdade, viagens, recompensa, possibilidades, oportunidades, caminhos e realização, associado a Sagitário e o planeta é Júpiter. Esta carta mostra caminhos abertos, realização, necessidade de realizar uma viagem e a possibilidade de crescimento na vida pessoal e profissional. É hora de se permitir e viver o que a vida está te oferecendo sem medo, pois a vida está te dando a oportunidade de viver o melhor, seja no trabalho, no amor ou na vida pessoal. Viva a sua liberdade sem culpa e experiencie. Cuidado com a falta de foco. Quem tudo quer, nada tem. A carta do mundo, ela pode mostrar que a gente está com tanta sede ao pote para viver a liberdade, que às vezes a gente acaba se permitindo demais. Então, ela vem com esse alerta também.
né? Às vezes, numa carta de relacionamento, já não seria tão interessante o mundo, porque vai mostrar que essa pessoa está aberta a possibilidades, ela não está focada apenas em você, né? Então, se você quer se divertir, aí você pode, sim, né, estar com essa pessoa. Se você quer um relacionamento sério e sai a carta do mundo, talvez essa pessoa não esteja preparada para firmar um compromisso, porque ela quer experienciar a vida, tá? Já para sua vida pessoal, é uma carta que fala, olha, permita-se, realize uma viagem, invista no que te faz bem, viva a sua liberdade com consciência, tá? É um caminho totalmente aberto para a realização. É uma das cartas mais positivas também. Ela só não é tão compatível para uma tiragem de relacionamento, porque ela mostra que não tem comprometimento, mas que essa pessoa vai te levar para conhecer várias coisas, com certeza vai também, certo? Então, gente, a gente viu hoje as 22 cartas dos arcanos maiores. Vocês perceberam que é realmente uma trajetória, né? Que começa lá com louco, aí a gente tem que se permitir, a gente tem os nossos momentos de introspecção, vai ter o chacoalhão da vida para tirar a gente da zona de conforto, aí a gente vai se deparar com momentos muito positivos. Então, é uma jornada que mostra que a vida são altos e baixos o tempo todo. A gente vai ter que lidar com a dor, a gente vai se realizar, a gente vai ter momentos para aprender coisas novas e praticar isso na nossa vida. Então, os arcanos maiores, eles falam literalmente dessa trajetória da vida adulta, né? É a vida adulta sendo representada nessa jornada, tá? Então, eu recomendo a vocês, para quem já tem o tarô, começar a partir de hoje ou amanhã, aproveitar essa lua em gêmeos aí, para se conectar com o conhecimento, e vocês tirarem uma carta por dia. Vocês podem intencionar uma pergunta, se vocês quiserem, tá? Essa parte aqui da apostila, a primeira parte e a segunda, eu já vou subir no grupo para vocês, se vocês quiserem consumir nesse conteúdo, tá? E aí vocês tiram uma carta por dia. Pode ser intencionando uma pergunta, ou pode ser falando, tarô, me mostra a energia do dia, me mostra uma orientação para hoje, tá? E aí vocês vão tirar uns 5 minutinhos para olhar para a carta, para olhar para tudo que ela representa, o que está desenhado, qual é a sensação que vem, e vocês podem escrever tudo, tá? O que está desenhado, a sensação que ao você olhar para a carta do mundo traz para vocês, e tem cartas que vão ser muito compatíveis com a personalidade de vocês, e tem cartas que vão ser totalmente desafiadoras. Por exemplo, eu como sagitariana, eu amo a carta do mundo, eu me conecto muito com ela, eu acho ela linda, incrível, aberta. Talvez já para um virginiano já seja uma carta que fala, nossa, que desordem, né? Uma pessoa voando, um monte de coisas aparecendo ali, então já não é tão compatível. Então, percebam quais são as sensações, vem desconforto, ou vocês se conectam logo de cara com essa carta, tá? E depois vocês podem ver os significados, ou em livros, na internet, ou aqui no conteúdo que eu já vou deixar lá para vocês, tá bom? Gente, é isso tudo, então, a aula de hoje. Tudo certo? Entenderam? Ai, eu tô encantada. Muito, muito legal. Muito Que bom, incrível. fico muito feliz. Gente, se tiverem dúvidas, vocês podem mandar. Eu vou deixar agora aberto o grupo o tempo todo, tá? Então, às vezes, tirando uma carta, pode vir aí alguma dúvida. Vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que venham para vocês, tá bom? Uhum. Obrigada, meus amores. Qualquer coisa eu estou aqui. Um beijo. Obrigada, beijo.